E aí, pessoal, o que há? Aqui é o professor Jerônimo Mailson, do IFRN Campus Mossoró. Estamos aqui para aprender um pouco mais de desenho técnico. Vamos lá! Perspectiva isométrica. Quando nós olhamos qualquer objeto ou foto, dá uma sensação de profundidade e de relevo. Observe bem aqui nestas fotos. As partes que estão mais próximas de nós parecem bem maiores do que as que estão mais distantes. À medida que vai se distanciando, vai ficando menor. Fotografias mostram objetos do mesmo modo que nós vemos na realidade e transmite realmente a ideia de comprimento, largura e altura. Já no desenho, para se transmitir a ideia de 3 dimensões, é necessário recorrer a um modo especial de representação gráfica chamado perspectiva. E nós temos, como vemos aqui, vários tipos de perspectiva. A representação gráfica das 3 dimensões de um objeto em um único plano. Existem diferentes tipos de perspectiva. Nós podemos perceber aqui a perspectiva cônica, a cavaleira, a isométrica e existem também outras perspectivas. Podemos notar que na perspectiva isométrica existe menos ideia de deformação. Nós já vimos que na perspectiva cavaleira há uma pequena deformação em sua profundidade dependendo da angulação que se utilize, seja de 30, 45 ou 60 graus. E na perspectiva cônica, dependendo do ponto de fuga, se for com 1, com 2 ou com 3 pontos de fuga, as laterais da perspectiva elas vão afunilando para esse ponto de fuga. Então, nós vamos utilizar em desenho técnico a perspectiva isométrica. Iso quer dizer igual, métrica quer dizer medida. Essa perspectiva ela vai preservar suas dimensões, seja no comprimento, largura ou altura, sempre conservando os ângulos entre os eixos de 120 graus e sempre conservando suas linhas paralelas a esses eixos quando são com objetos paralelos. O objetivo dessa aula é estimular o treino da perspectiva em forma de esboço ou croquis. Esboço a mão livre e croquis a instrumento. A fim de deixar o aluno familiarizado com as formas do objeto, na condição de um bom desempenho na leitura e interpretação dos desenhos técnicos. Então, quando se deseja transmitir uma ideia de imediato a um cliente de um desenho técnico, é comum representar perspectivas feitas rapidamente à mão livre, que são chamados esboços. Essas perspectivas podem servir tanto para você apresentar essa ideia rapidamente, como pode servir para quando você vai tomar medida de algum objeto para fazer alguma modificação, alguma reforma ou reproduzir esse objeto em um outro local. Falo de reprodução quando se trata de um objeto mecânico ou objeto de marcenaria. Os eixos isométricos. As perspectivas isométricas elas são baseadas em eixos, os eixos isométricos, eixo X, Y e Z. Esses eixos eles têm uma abertura entre si de 120 graus, por isso ISO, são iguais essas aberturas. Perceba, se passarmos uma linha horizontal por zero, o eixo que se forma em Y e em X vai ser de 30 graus. E isso vai nos facilitar a utilizar os esquadros para fazer as linhas paralelas aos eixos X e Y. O esquadro, eu digo o esquadro de 30, 60 e 90 graus.
As linhas isométricas. As linhas isométricas são todas as linhas que são paralelas aos eixos isométricos. Então, se temos os eixos x, y e z, todas as linhas que forem paralelas a esses eixos, nós vamos dizer que essas linhas são isométricas. No caso aqui, S está paralelo a Y, U está paralelo a X, T está paralelo a Z e R está paralelo a Y. Quando as linhas não são paralelas aos eixos isométricos, como é o caso aqui da linha V, que não está paralela a nenhum dos eixos, nós dizemos que elas são não isométricas ou oblíquas. Papel reticulado. Para facilitar o traçado da perspectiva à mão livre de esboços, quando você não tem muita experiência no traçado da perspectiva isométrica, você pode utilizar um papel chamado papel reticulado, que apresenta uma rede de linhas, como essa que está mostrada aqui, que formam entre si ângulos de 120 graus, o que facilita você desenhar as perspectivas isométricas. E esse site aqui, esse link que eu vou deixar também na descrição do vídeo, você consegue imprimir estes papéis reticulados, assim como alguns outros papéis tipo milimetrados. Vamos ver onde a gente encontra esse papel direitinho. Bom, pessoal, aqui é o site que eu coloquei aí, o link, né? O Print Free Graph Paper. Você pode imprimir a partir desse site um papel reticulado, né? Quando você digita aqui esse endereço, vai aparecer essa tela aqui. Você pode vir aqui, ó, para você escolher o tipo de papel. Existem vários, você vai escolher esse aqui, isométrico Graph Paper. Aí tem aqui carta e A4, escolhe o A4. Aí tem aqui polegadas e milímetro, escolhe milímetro. E por último aqui o reticulado de 5 milímetros. Terminou de fazer isso, clica aqui em print e você salva como PDF ou imprime a sua página, né? E você pode utilizar esse papel reticulado aí da forma que você quiser, tá bom? Traçando a perspectiva isométrica de um prisma retangular de dimensões básicas. Perceba que nesse prisma foi dado um comprimento, uma altura e uma largura qualquer. Poderia ser qualquer medida. A primeira coisa que se faz é traçar os eixos isométricos, seguindo as linhas do papel reticulado e marcando sua altura, seu comprimento e sua largura. Na segunda fase, você vai escolher uma das faces para começar a desenhar e passar as paralelas referentes aos eixos isométricos, seja em Y, seja em Z ou seja em X. Na terceira fase, completa-se as outras faces, seja a face de topo, lateral direita ou lateral esquerda. E por fim, apaga-se as linhas que estão sobrando, deixando apenas o objeto que se pretende desenhar. Bom, pessoal, como nós já vimos, isso aqui é o papel reticulado, tá? E ele é bom para a gente trabalhar esboços, né? Então, a perspectiva isométrica é necessário a gente seguir essas linhas diagonais, né? Então, perceba que esse papel reticulado são vários módulozinhos triangulares já na angulação
de 30 graus, vamos dizer assim, ou 120 graus entre eles, né? Então, para a gente fazer a perspectiva isométrica, o esboço da perspectiva isométrica, fica fácil com esse papel reticulado, tá? Então, primeiro a gente cria os eixos isométricos. Vou criar aqui, ó, o eixo vertical, um eixo lateral direito, desculpe, e o outro eixo aqui. Então aqui eu criei primeiro os eixos isométricos. Agora eu vou criar as paralelas. Então eu vou passar paralelas ao eixo vertical, vou determinar, né, a distância aqui e vou passar uma paralela ao eixo vertical. E da mesma forma desse outro lado aqui, ó. Então, seguindo as linhas. Depois eu vou passar paralela aos outros eixos. Essa daqui. Essa daqui. Essa paralela a esse eixo. Essa paralela a esse eixo. E, completando a figura, essas outras duas paralelas. Então assim a gente cria o prisma, né? O prisma isométrico principal. A partir desse prisma aqui a gente pode fazer qualquer perspectiva isométrica. Logicamente esse prisma é um prisma retangular. Eu poderia ter um prisma quadrado, né? Entre outros. Vai variar de acordo com o tamanho dos meus eixos isométricos. Então eu poderia ter aqui, ó, um prisma mais baixo e mais quadrado. Então aqui só é da forma que eu quiser criar através os esboços através dessas linhas, eu posso criar. Vai de cada um. Então, se eu precisar, por exemplo, fazer um levantamento de um objeto, uma mesa ou uma cadeira, seja lá o que for, eu vou precisar, a primeira coisa que eu tenho que fazer são os eixos isométricos, né? Os eixos isométricos. Então fiz os eixos isométricos e depois eu completo com as paralelas. Paralela vertical, depois paralela a um dos eixos para a direita e depois paralela ao outro eixo da esquerda. Então dessa forma a gente cria as perspectivas isométricas, né, de um prisma simples. Então, pessoal, agora utilizando um papel sem o reticulado, nós vamos precisar do esquadro de 30 e 60 graus para poder fazer a perspectiva isométrica. Primeiro a gente vai passar o eixo vertical, depois os eixos inclinados, né, a 30 graus. Eu posicionei o esquadro dessa forma e estou traçando utilizando a angulação de 30 graus. Giro para o outro lado e passo outro eixo. Então aqui eu tenho o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Eu vou marcar uma altura aqui no eixo Z, um comprimento aqui no eixo X e uma largura aqui no eixo Y. Pronto. E agora é só passar as paralelas. Então como é que eu vou passar as paralelas? Também utilizando o esquadro. Vou apoiar aqui, ó, essa linha aqui vai ser paralela a X
traçar aqui, ó. Ainda paralela a X por esse outro ponto, traço assim. Agora giro o esquadro e vou passar as paralelas a Y, passando pelo ponto Z, faço essa paralela, passando pelo ponto X, faço essa outra paralela. E agora vou traçar as paralelas em Z, né, na altura. Então fiz essa daqui, posicionei aqui, tracei. Posicionei aqui e tracei. É isso. Obrigado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Por isso eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido. Lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma sequência de uma playlist chamada Desenho Técnico. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, podem voltar lá na playlist e assistir. Se tiverem gostado do vídeo, dê o seu joinha. Se quiserem compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, compartilhem. Seu comentário sempre é importante para que eu melhore os vídeos posteriores. E lembro a vocês que este assunto nós ainda vamos abordar em perspectivas de elementos oblíquos e perspectivas de elementos curvos. Então aguardo vocês na próxima aula. Até mais!